Vamos começar por essa aqui? Ó, é isto o que foi aprovado. Este é o texto do relator Alfredo Gaspar, que foi aprovado ontem. Alfredo Gaspar, o relator do caso do Ramagem, tá? É do União Brasil, lá de Alagoas, mas é um bolsonarista de 4 costados, como muita gente no União Brasil, e ele foi escolhido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo Aze, também do União Brasil, só que da Bahia, para ser o relator. Quando o Paulo Aze tem mais cara de centrão do que bolsonarista, tá? Escolheu Alfredo Gaspar, falou, ele é um jurista, porque ele foi de Tribunal de Contas, acho que ele é advogado, deixa eu ver aqui, acho que ele é advogado, ele foi do Ministério Público, desculpa, ele foi do Ministério Público, ele foi 2 vezes chefe do Ministério Público em Alagoas, professor universitário de Direito, então ele falou, não, ele sabe tudo, ele é moderado, a gente viu a moderação dele. Então, no texto do parecer, o trecho do parecer, que é efetivamente o coração da decisão, é este aqui. A hora que eu li ontem, eu falei, ferrou. Né? Essa história de que é pro Ramagem, não é. No primeiro momento, bati o olho, eu falei, isso aqui não é do Ramagem. Olha aqui. Fica assustado o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Na resolução dele não tem o nome do Ramagem, por sinal. Não tem o nome do Ramagem. O que ele está dizendo? Qual é a ação penal contida na petição 12.100? É a ação penal contra aquele grupo de 34 golpistas que está sendo julgado no Supremo. É isso, do Bolsonaro ao Paulo Figueiredo, ao neto do João Batista Figueiredo. Os 5 núcleos. 5 núcleos, tá? Então é isso, são os 5 núcleos. São 34 denunciados, uma parte deles já 21 são réus, tá? Esta ação, essa decisão, primeiro da Comissão de Constituição e Justiça, depois da Câmara, está suspendendo o andamento da ação penal como um todo. Como um todo. Ou seja, paralisou o julgamento no STF. A alegação dos bolsonaristas é de que não teria como, juridicamente, suspender apenas o caso do Ramagem. A alegação deles é o seguinte, como a ação penal, ele está dentro de uma ação penal, e esta ação penal abrange os 34, não tem como seccionar o Ramagem, essa é a argumentação deles, separar o Ramagem desta ação penal e aí suspender a ação naquilo que diz respeito ao que rolou depois da diplomação dele. A alegação deles é essa. Se o STF queria que nós, os bolsonaristas e depois a Câmara, suspendesse apenas exclusivamente aquilo que diz respeito ao Ramagem, deveria ter uma ação penal específica contra o Ramagem. Sacou? A malandragem. Então é isso. Então, como não dá para separar, é a mesma ação penal, não tem ações penais distintas, temos que suspender a ação penal toda. E é isso. Então, paralisou. Vai ter ação de inconstitucionalidade que vai dizer que é inconstitucional? Sim, mas a crise política está dada. Mais uma vez, não é um cenário de... Essa é uma questão em relação ao governo, em relação ao PT, que é tentar solução jurídica para problema político. A questão não é meramente jurídica, é uma questão política. É disto que se trata. O cenário foi muito tenso ontem na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, ontem à noite. Deixa eu colocar aqui a Fernanda Melchiona, esse vídeo dela, quando ficou claro o golpe que estava em curso ali na Câmara. Da ação penal que passou de forma escandalosa na Comissão de Constituição e Justiça, foi pautada na noite de hoje agora, no plenário da Câmara dos Deputados. Olha lá o relator, ó.
E, além de pautarem essa coisa absurda, inconstitucional, ainda tiraram tempo de inscrição, de discussão, de encaminhamento, um negócio vergonhoso, inconstitucional, para proteger os bandidos que tentaram dar um golpe de Estado do 8 de janeiro e, óbvio, não só o Ramagem, né, que é um dos investigados, que é um deputado federal, mas tentar anular toda a ação penal que trata dos núcleos golpistas que tramita no Supremo Tribunal Federal. Juridicamente não para em pé? Claro que não, porque não comporta na Constituição sustar, ações penais de pessoas que não tenham prerrogativa de mandato, não tenham foro privilegiado, etc. Mas eles fazem força, primeiro para tentar dar a ideia do fortalecimento das bandeiras em defesa dos golpistas, e segundo para esgaçar a crise institucional do Supremo e tentar barrar as investigações e as prisões do golpista do 8 de janeiro. É um escândalo, com aval na mesa diretora. O Mota pautou e tirou as discussões, e tirou o encaminhamento, e tirou as formas da gente fazer o debate plenário. Então, isso é um absurdo completo, um escândalo. E eu estou aqui trazendo esse absurdo para vocês, estamos aqui no plenário fazendo esse enfrentamento. Então, eu conversei com ela durante a tarde e ela estava com a mesma visão que essa que ela expressa aí. O que aconteceu ontem na Câmara não foi simplesmente paralisar a ação contra o Ramagem, paralisou tudo. E aí o Hugo Mota, que é sócio do governo, sócio do presidente Lula, né? Hugo Mota na Câmara e Ramagem no plenário, nós sempre dissemos aqui, esse sujeito é dormindo com o inimigo. Entendeu? O governo apoiou. Vamos lembrar que o governo apoiou tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre. Apoiou os dois. Né? E o Lula não se cansa de fazer gestos de carinho e afeto em relação aos dois. Ele conduziu o processo como um Lira mais jovem ontem à noite. Conduziu a sessão de maneira impressionante, realmente. Passou o rolo compressor. Aqui, a Fernanda Melchiona, um pouco mais tarde, já falando da decisão. Um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao Ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar, e ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. E, presidente Hugo Mota, essa responsabilidade também é sua. Uma discussão dessas, sem encaminhamento, deputada Erundina, sem que o plenário saiba o que está sendo discutido. O que acontece aqui é que os golpistas de ontem e de hoje querem pegar uma carona e anistiar todos os núcleos que comandaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. O artigo 53 é claro. Aqui está se debatendo a prerrogativa de parlamentares, deputados e senadores. Não está se debatendo a prerrogativa de alto escalão do Exército. Não está se debatendo a prerrogativa de atentado com bomba, de gente que não tinha nenhuma imunidade parlamentar. Não está se discutindo um núcleo golpista que durante 2 anos, quando viram que os direitos políticos do Lula foram devolvidos e queriam perder a eleição, começaram uma trama enorme para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. E mais grave que isso, ignoram deliberadamente uma súmula de 40 anos, em que o Supremo Tribunal Federal, há 40 anos atrás, disse que a imunidade parlamentar não se estende a corréus. Não para em pé a sustação da ação penal. Não para em pé. Mas vocês querem fazer política para a base radicalizada da extrema-direita. Querem esgaçar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal. Querem dar respostas para o gado golpista que fica aplaudindo discursos contra as liberdades democráticas. Desonram aqueles que lutaram pela Constituição. Desonram os que batalharam para ter liberdades democráticas. Nós temos orgulho de estar do lado certo da história, daqueles que batalharam contra a anistia de ontem, para julgar os golpistas lá de 64 e que querem a responsabilização dos golpistas de hoje. Nós sabemos que esse voto será histórico e nós temos orgulho do voto não do PSOL. Agora, o problema aqui não é
a posicionamento político do nosso partido. É irresponsabilidade, presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, que se apequena, que se achincalha e que mostra que, lamentavelmente, não honra a Constituição que jurou defender. Sem anistia para golpista. Tá aí, muito forte. Quero dizer para vocês o seguinte, só nós, de fato, só nós, pode ser que a gente seja alarmista, né? Mas, de fato, só o Farol Brasil, só o Manhã Brasil, está dando o que me parece a real dimensão dessa crise. Você vai olhar todas as mídias, da extrema-direita às mídias chamadas progressistas, este tema não está na manchete de nenhuma. Minto, de uma só. Só o Estadão está dando na manchete. A manchete do Estadão, neste instante, é a foto do Estadão. Não, desculpa. Abri aqui o Globo em vez do Estadão. Câmara enfrenta STF e aprova texto para tentar barrar a ação contra Bolsonaro e outros acusados do golpe. O Estadão é o único, inclusive, que está dando com precisão o que aconteceu. Nem o resto é de Papa, é de Lula na Rússia. Tá todo mundo viajando na maionese. Viajando na maionese quando a gente está em meio a uma crise institucional que não é pouca coisa, uma crise institucional grave está em curso. Olha o que aconteceu ontem, como é que foi o encaminhamento. Hugo Mota vestiu o terno do Lira. Ele é um Lira mais jovem, né? Apesar de toda essa turma do PT, governo, o presidente Lula, incensar Hugo Mota. A Gleisi ontem estava agradecendo ele, agradecendo a Mota por conta da punição do Gilvan da Federal. Né, fica aquela puxação de saco em torno do Hugo Mota. Ele é um sujeito do centrão com o pé na extrema-direita. Ele é cria. Gente, importante dizer, como é que esse presidente da Câmara surgiu na vida política? Ele surgiu na vida política como cria como cria, eu e os nomes, né? Do Eduardo Cunha. Ele é cria do Eduardo Cunha. Então, é isso, sem ilusões. Olha o que ele aprontou. Olha como é que ele conduziu ontem a ação. E veja, você vai ouvir no fundo a voz do deputado Chico Alencar, quase que em desespero. Vamos lá. Com a palavra o relator, o deputado Alfredo Gaspar. Presidente, a resposta à questão de ordem, O presidente recolhe as questões de ordem e responderá no momento que achar necessário. Ah, é assim, autoritarismo agora. Questão de é ordem, o jeito Lira que voltou. Presidente, é o jeito Lira. Presidente, questão de ordem. Hugo, você está se rebaixando. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente. Do seu patrão. Presidente, questão de ordem. Senhor presidente, quero iniciar as minhas palavras dizendo do orgulho que sinto de ter um deputado independente, sereno e corajoso. Tá aí, esse aí é o Alfredo Gaspar, o relator, que está lá puxando o saco do Hugo Mota. Então você vê que ele ignora as questões de ordem, dá para ouvir a voz ali, é do Chico Alencar, efetivamente desesperado, foi um negócio, uma correção aqui, tá? É que a manchete do ICL entra mais tarde, aí eu não tenho condição de ficar olhando, mas já me informaram aqui, eu fui olhar, isso mesmo, é manchete também do ICL, então ICL e nós aqui com manchete para a crise institucional. Deixa eu ver aqui. A manchete do ICL, inclusive, está mais amena. Deputados aprovam um projeto para tentar livrar a cara de Bolsonaro. Me parece, não estou defendendo o nosso peixe aqui, mas me parece a nossa manchete mais incisiva e que coloca a votação num contexto, né? Crise institucional, Câmara suspende processo do STF contra golpistas. Né? Então não é para livrar a cara só do Bolsonaro, não, gente, isso é importante, é para todos os golpistas. Todos os golpistas. E aqui tem, eu não vi, nós vamos ver juntos aqui, um vídeo deste relator, Alfredo Gaspar, que me disseram que é uma barbaridade, mas eu não tive condição de ouvir agora de manhã, mas confio em quem me mandou. Vamos ouvir juntos aqui. Defendermos o que nós precisamos defender desta tribuna.
Chega de deputados processados por fatos duvidosos. Chega de busca e apreensão em desfavor de parlamentar por conta da liberdade de expressão. Tá aí. Ou seja, acabou. Né? Eles querem enterrar qualquer investigação, qualquer punição à tentativa de golpe de Estado. Que dá. Conciliação é aí que chega. Né? É aí que chega essa lógica da conciliação, da frente amplíssima, de dizer que não pode falar do golpe de 64. Né? Agora, estavam dizendo aí até que já virou a página do 8 de janeiro. Essa lógica vai dar nisso. O cenário já se mostrava de tempestade na reunião da CCJ, que começou de manhã, foi até o meio da tarde. Na reunião da CCJ, esse parecer do Alfredo Gaspar, o parecer do trancamento da ação no STF, foi aprovado por 44-18. Aí está a bancada da extrema-direita, parte da bancada da extrema-direita, aplaudindo a hora que saiu o resultado. Tá? Aí foi para o plenário. Olha aqui o cenário. Olha o cenário. O parecer, portanto, o trancamento da ação, a suspensão da ação contra os golpistas, foi aprovado por 315 votos a 143. Esse Maxwell realmente é muito... Ele acabou, já trocou a nossa manchete. Deixa eu ver aqui qual é, neste momento, a nossa manchete. Então, segura aí, voltamos a esse assunto aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual é, então, neste momento, a manchete do Manhã Brasil já atualizada. Vou pôr na tela aqui. Valeu, Maxwell! Tá aí, perfeito. Crise institucional. Câmara aprova resolução que para a ação contra golpistas no STF. Centrão foi decisivo e é disso que nós vamos falar agora. Então, a votação no plenário, eu tinha uma expectativa de falar, não, eles aprovaram na CCJ por 44-18, mas vai ter uma articulação no plenário para dar uma matizada nisso. E aí o que aconteceu? Eles foram muito mais espertos que qualquer um, não se esperava, não era esperado, eles pegaram de surpresa, botando a votação no plenário já. A expectativa é que se fosse para o plenário daqui a uma semana, daqui a 10 dias, porque como é que funciona isso? A CCJ aprovou, vai para a mesa da Câmara, e aí é o presidente da Câmara que define quando vai votar. A rigor, o Hugo Mota podia dizer o seguinte, não, vamos votar isso daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Decisão do Hugo Mota, é assim que funciona. O Lira fazia isso, todos eles fazem isso. Então, o Hugo Mota vai e decide, não, vamos votar hoje. Sem que isso tivesse... sem que isso estivesse sido combinado, avisado, nada. Rolo compressor. E aí a votação foi essa. 315 a 143. Um negócio, realmente. Como disse, um rolo compressor. Vamos olhar agora, né? Aí a Rosângela dizendo que o Chico Alencar previu na CCJ que eles iriam levar para o plenário ontem mesmo. Mas ninguém estava achando que seria de fato o que aconteceria. E aconteceu, né? O Chico Alencar, que a gente viu protestando lá, fazendo a questão de ordem lá, né, e protestando contra o Hugo Mota, realmente teve ontem um papel, bom, ele tem tido, né, um papel bastante importante. O Felipe Truta diz, o STF não vai catar. É óbvio, não vai catar, claro, não vai. Mas a gente tem uma crise, né? Porque já não é mais a posição dos bolsonaristas, não é mais a posição da CCJ, é a posição institucional da Câmara. O STF não acatar quer dizer uma briga aberta entre a Câmara e o STF. E outra coisa, não precisa ir para o Senado, tá? Não vai passar pelo Senado. Essa decisão da Câmara é terminativa, porque diz respeito a um deputado. Então não vai para o Senado, é uma decisão já do Congresso Nacional, tá? Da Câmara, como uma das
casas do Congresso Nacional. 315 a 143. Vamos olhar agora o que está por trás desses números? Vamos olhar o que está por trás desses números? O Centrão, portanto, base do governo, deu 192 votos. A extrema-direita, 99. Portanto, só Centrão com extrema-direita deu 291 votos, mais do que suficiente para a aprovação. Então, deixa eu fazer a conta aqui com 245, né? Para aprovar essas matérias. Deixa eu ver aqui, 513 dividido por 2, acho que é isso mesmo. Não, 256. Então, você vê, aprovariam já com folga, mas foram além, foram até 315. Vamos olhar, 257, é isso aí. Valeu, Gabriel, obrigado. 257, tá? Então, eles sozinhos já tinham maioria. E aí é o seguinte, a extrema-direita só tem maioria quando o Centrão, base do governo, dos partidos que o governo Lula garante que integram a frente ampla, quando adere a eles. Então, esse é o cenário. Vamos olhar agora um por um, vale a pena. O PP e o União Brasil, que estão formando agora a UP da direita, a União Progressista, o PP deu 44 votos a favor da resolução, apenas um contra. União Brasil deu 50 votos a favor da resolução, só 4 contra. Eles têm 4 ministérios. Eles têm 4 ministérios juntos. Tá? A União Brasil 3 e o PP 1. Tá? E a UP vai ter 4 agora. O MDB, surpresa, porque o MDB, ele é do Centrão, mas ele tem um certo descolamento do Centrão. O MDB é visto como um bicho pouco diferente, às vezes um pouco mais progressista, um pouco mais conversável. Tem o Renan Calheiros, tem o Isnaldo Bulhões, enfim, mais nada. Né? O MDB, que tem 3 ministérios, deu 32 votos a favor e apenas 5 contra. O PSD, que tem também 3 ministérios, foi até proporcionalmente o partido da base que deu mais votos contra, tá? Mas mesmo assim a maioria deu 26 a 11 votos, 26 votos a favor da resolução e 11 contra. O Republicanos, que tem um ministério e mais o presidente da Câmara, que vale mais do que um ministério, e o presidente da Câmara apoiado pelo PT na eleição, apoiado pelo presidente Lula, como eu digo, que cobre ele de rapapés e que diz, o moto é nosso, tá lá. O Republicanos, com um ministério e mais a presidência da Câmara, deu 40 votos a favor da resolução e 0, nenhum voto contra a resolução. E o pequeno PRD, a gente não lembra, né, que o PRD é da base do governo, porque ele é tão pequenininho, mas o PRD, ele deu 4 votos, e ele tem um ministério. Alguém aí sabe qual é o ministério do PRD? Ninguém sabe, né? A gente não tem muita... O ministério do PRD é nada menos que o Ministério da Defesa. O Zé Múcio é filiado ao PRD. Então, também é da base do governo. Então, este é o cenário. E aí a gente tem na extrema-direita, tá? Eu coloquei o PSDB na extrema-direita, talvez não adequadamente, mas já explico por quê. O PL deu 85 a 0, o Podemos deu 9 a 0, o Novo deu 5 a 0, ordem unida, né? E o PSDB deu 7 a favor da resolução e 2 contra. Tá? Por que eu coloquei aí o PSDB junto com o Podemos? Porque eles estão se fundindo, né? Estão formando um único partido. Então, esse novo partido estaria dando aí 9 com 7, 16 a 2. Tá? Então, este é o cenário da aprovação. O que vale dizer ainda? Você teve, além disso, uns votos. O PDT deu 2 votos para ele, gente. 2 votos. Solidariedade deu 1. O PSB deu 3 votos para eles a favor da aprovação. Cidadania deu 1. E o Avante deu 6 votos.
Então, quem votou contra? A esquerda, né? Ou a centro-esquerda. PT, PSOL, PCdoB foram os 3 partidos que integralmente votaram contra, só eles. Tá? Então é isso. Tem uma crise institucional, tem uma crise institucional. Os ministros do STF ontem à noite já estavam dizendo que a medida é inconstitucional e que, enfim, vamos ver como é que vai evoluir essa história a partir de agora. Vamos ver como é que essa história vai evoluir a partir de agora. Hoje é um dia importante, né, para pensar os desdobramentos dessa votação, que é uma votação realmente importantíssima, pode definir o futuro próximo do país, tá? O futuro próximo do país. O PDT deu voto para eles? Deu sim, deu 2 votos para eles. Deixa eu ver aqui. São 2 deputados desconhecidos, tá? Eu tinha uma ideia de que seriam deputados mais conhecidos, 2 deputados desconhecidos do PDT, do baixo clero ali, tá? Então, essa é a crise instalada.